Você acredita que a educação pode mudar o mundo para melhor? Nós também. Assim nasceu Amanhã Gente Grande, um projeto inspirado e orientado pelos resultados da aplicação da pedagogia logosófica na educação da infância e da adolescência. Ele apresenta a contação de histórias, peças de teatro, músicas e atividades diversas que fazem pensar, ouvir o coração e cultivar valores e grandes sentimentos que dignificam o ser humano, estimulando o estudo e a leitura de forma consciente desde cedo. O Amanhã Gente Grande é um projeto que com certeza me ajudou a evoluir como pessoa, tanto no aspecto mais individual, nas minhas próprias dificuldades, como de ver a alegria que isso proporcionava às crianças. Apresentar e ver todas as crianças vibrando, com ensinamentos que com certeza me ajudaram desde pequeno, é algo que foi incrível. Eu acho que o Amanhã Gente Grande, na contação de histórias, é um jeito muito legal da gente aprender coisas além do físico, porque ele mostra a partir de situações que a gente poderia viver no dia a dia, os pensamentos que existem na nossa casa mental. Por meio desse projeto, as crianças vêm tendo contato com o que há de mais importante dentro delas, o mundo interno. Por ser um projeto sem fins lucrativos, toda a venda dos livros, CDs de música e outros itens produzidos pelo projeto é destinado a iniciativas culturais e educacionais dentro do próprio projeto. O Amanhã Gente Grande já produziu 5 livros: Construindo Castelos, Aonde a Gente Vai Quando Começa a Sonhar, Os Óculos do Invisível, Como Encontrei a Alegria e No Espelho. Além disso, também já produzimos 2 CDs infantis e fizemos mais de 60 contações de história. Agora, com o livro A Preguiça Não Mora Mais Aqui, daremos continuidade a esse projeto, esperando mostrar que existe no interno de todos um maravilhoso mundo de possibilidades. Se você também acredita que pode ajudar a mudar o mundo, junte-se a nós. Participe! Boa tarde a todos. É com muito prazer que nós estamos aqui hoje para levarmos um tema instigante, um tema interessante, que é o encontro entre o divino e o humano, que é a nossa natureza humana. Então, olha, eu sou o Paulo Roberto, eu sou engenheiro civil, sou docente de logosofia e estamos aqui em 4, nós 4, grandes amigos nós somos, fora aqui da tela. Então, nós temos o Maurício Novaes. Olá. A Silvia Antonini. Boa tarde a todos. Ambos são biólogos, tá certo? E a Vera Ferreira, professora. Olá. Então, nós vamos fazer o seguinte, olha, nós vamos falando sobre o tema e nós vamos falar um pouco um, fala um pouco o outro, vamos nos alternando, que é justamente para não cansar vocês, que são os participantes. Fala um pouquinho, fala o outro, e vamos mostrando a grande imagem, que na verdade é sobre Deus. Em resumo, né? O que falaremos é sobre Deus. Né? Essa grande imagem. Bom, nós assistimos um vídeo
que já dá uma ideia ampla da logosofia, o grande movimento que nós fazemos como voluntários. E a logosofia, ela já está estruturada, é uma instituição que está próxima já a completar os 100 anos. Então, vejam, todos os sábados, desde que começou a pandemia, nós estamos aqui. Sempre no sábado, às 16h30, com temas. Eu acho que nós já estamos indo para, olha, 50 temas no ano passado, para uns 100 temas sobre a vida, sobre tudo, 100 temas de logosofia. Veja como é grande a sabedoria universal, para nós termos tantos temas para levarmos, né, para vocês. Então, nós falaremos, dentro de uma linha mestra, é sobre Deus. Só que tem que ir nos 2 aspectos da sua criação, tá certo? Uma é a criação física, é o mundo físico, Deus criou o mundo, e também tem a criação imaterial, de que, infelizmente, pouco se fala que Deus criou o mundo material e o mundo imaterial, invisível. Vocês acham que quem criou os pensamentos? Positivos, negativos? Quem criou os sentimentos? De gratidão, de bondade, docilidade, de generosidade? Quem? Quem criou o nosso mundo interno? Então, vocês têm que levar em conta que nós falaremos dessas duas criações, que são tão relacionadas, que é a criação, né? A criação. Então, nós temos, se vocês observarem, à direita da tela, nós temos uma aba de perguntas. Conforme nós iremos expondo, surgirão perguntas. Essas perguntas vocês podem registrar e nós, na medida do possível, iremos respondendo. Oportunamente, ou na hora mesmo, ou logo depois também que terminarmos, porque a aba ainda ficará um pouco tempo aberta, colocando perguntas, e nós aqui, nós temos um prazer imenso de responder todas as perguntas. Então, nós vamos começar, assim, bem tranquilamente, esse tema. Eu vou começar a falar que de quando eu era pequeno, né, eu ouvi falar de Deus, o catecismo, né, todos fizeram praticamente, ou numa religião ou noutra, né, fizeram o catecismo, e vinha eventualmente pensando em Deus, e lembrava muito de Deus quando eu tinha problemas, tá certo? Por exemplo, que ser humano não pensou em Deus quando apareceu o problema da epidemia? Né? Aí todo mundo, logicamente, fala, meu Deus, lembra de Deus. Mas aí, a logosofia me ensinou uma coisa interessante, e ensina para todos os estudantes, docentes. É a recordação e a busca de Deus incessante, não só eventualmente. Eu posso dizer até uma busca diária por Deus, que a logosofia
preconiza. Não é? E tem outro detalhe também interessante sobre Deus. Não é? Ouvimos, pedimos, quando temos problemas, tudo, mas vejam, eu tenho um amigo, por exemplo, que está aqui na tela mesmo, o Maurício Novaes. Tá? Foi um processo, até eu chegar e falar, somos amigos, hein? Até chegar a isso, teve um processo, eu conheci o Maurício. Puxa, achei uma pessoa simpática, agradável, nós tínhamos pontos de afinidade, nós fomos convivendo, não é? Fizemos muitas coisas em conjunto. Aí um dia nasceu essa amizade, que foi um processo de conhecimento mútuo. Então, veja, eu pensei, mas eu acho que com Deus também tem que ser assim. Tem que ir tendo uma aproximação e similar aos amigos, não é? Tem que haver, eu acho que tem que haver um processo de aproximação. Porque no mundo, eu fiquei vendo, tudo evolui com o tempo, tudo evolui, todos os conceitos evoluem, da física, química, da informática, tudo evolui, tudo se investiga. E eu falei, então com Deus eu também vou fazer a mesma coisa. Se tudo avança o conceito, e Deus? Eu vou resolver investigar sobre Deus, que era uma coisa que eu achava importante para mim. Eu quero saber mais sobre dele. Né? E fiquei muito surpreso, porque vejam, o Deus, a surpresa, hein? O Deus que eu tinha na mente e no sentir, era um Deus, vamos dizer, pequeno. Era pequeno. Aí eu comecei a ver. Olha, veja você. Vê se era pequeno ou não. Olha o conceito que eu tenho hoje, tá? Deus é a imensidão. A imensidão física, galáxias, planetas, isso no macrocosmos e no microcosmos, átomos, né? DNA, genes, células tronco. É uma imensidão. Aí eu fui pensando, puxa, acho que Deus é um pouquinho maior do que eu pensava. Aí uma outra surpresa, assim, que a gente vai vendo. Puxa, Deus é a eternidade também. Deus é eterno. Né? Eu era pequeno, eu comecei a contar 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30, 100, 101, 102, 1000, 1 milhão, 1 milhão e um. Ô, pai, onde é que para esses números? Aí, os números não param, são infinitos. Então, as coisas mais simples, existe essa eternidade. Continuei a investigação. Aí descobri outra coisa legal. Por exemplo, que a gente vai vendo claro, né? Porque de Deus tem coisas que ficam subjetivas, mas a gente vai vendo claramente com esse estudo de filosofia, que Deus é a sabedoria. Todas as sabedorias humanas foram retiradas da sabedoria universal, tá? Física, química, matemática, medicina, que hoje é importantíssima, todos os conceitos foram tirados dessa sabedoria universal que Deus prodiga aos humanos. Descobri que eu fui criado com mente e consciência para poder
adquirir esses conhecimentos que Deus prodiga, tá certo? Então, eu digo, bom, então acabou Deus, né? Sabedoria, imensidão, eternidade. Aí, a outra surpresa. Amor. Em tudo. Pega uma plantinha, pega uma florzinha, põe na mão, vê a criação fantástica. E na hora que você está olhando, dentro se manifesta nosso sistema sensível e vê que em tudo tem amor. Isso eu estou dando apenas um exemplo. Agora, eu quando eu era criança, né, não tinha em mim, não existia em mim a morte. Não tinha, ninguém pensava que morria. Para falar a verdade, não existia a morte, tá certo? Aí eu fui vendo, todas as crianças, todas, elas são imortais. Todas são imortais. Quando eu tinha 17 anos, 18, aí que caiu a ficha. Puxa vida, eu morro. Ai, puxa, eu não gostei da notícia. Né? Eu morro, estou aqui de passagem e não gostei. Eu não gostei. Mas aí tinham me falado que eu tinha sido criado à imagem e à semelhança de Deus. Então eu comecei a investigar o seguinte. Olha, já que Deus é a eternidade, e eu, quando criança, não morria mesmo, era eterna, será que essa semelhança entre eu e Deus seria nesse aspecto fundamental que é a eternidade, que Deus é eterno? E eu, então, passei a investigar e a buscar a minha eternidade. Eu já não tinha gostado da morte mesmo, e a logosofia me abriu essa possibilidade de eu comprovar dentro de mim que eu sou eterno também. Eu não. Nós, tá? Nós somos eternos, mas precisamos aprender. Tem mais uma imagem interessante de Deus. Eu estou falando as coisas que a gente não se ouve muito falar por aí. Tá? As que a gente ouve demais, eu não vou ficar aqui repetindo. Eu vou falar coisas que são relativamente novas, originais, que a logosofia foi descobrindo e trazendo. Que é o seguinte. O que eu aprendi? Eu aprendi que Deus ele tem o seu altar dentro do coração humano. O altar de Deus é dentro do meu coração. E é aí que se oficiam e que se celebram o encontro entre o humano e o divino. Então, na medida que nós somos melhores seres humanos, temos mais sentimentos, sentimentos como bondade, afabilidade, docilidade, ternura no tratamento que falta na humanidade, na suavidade no tratamento, coisas sensíveis do coração. É certeza absoluta que no coração de cada ser humano que tenta praticar esses ensinamentos, haverá a participação do Criador. Porque esses aspectos de amor são muito importantes para a humanidade e de valor imenso para a mente universal. Porque a humanidade precisa de amor. Esse é o grande passo
que terá que ser dado. Então, agora é o seguinte, eu estou falando de Deus, né? Então, vejam que é grande, é grande, é grande. E eu sozinho, eu sou muito pequeno para montar esse quebra-cabeça, por isso que estamos nós 4 aqui. Um sozinho não consegue montar o quebra-cabeça. Nós temos que ver vários pontos de vista dos estudantes, né, dos docentes de filosofia, para montarmos isso. E agora, nós vamos montando a imagem, a figura de Deus, nós vamos ouvir o Maurício. O Maurício Novaes, né, que já está na tela. Pois não, Olá, Maurício. tudo bem? Obrigado por me apresentar novamente, Paulo. Eu sou o Maurício, eu me reapresento. Tá ótimo. Essa oportunidade que a gente tem hoje aqui, com os nossos convidados, né, de contar um pouquinho como é a nossa trajetória em busca dessa grande imagem, né, do Criador, é muito feliz, eu penso. Esse é um tema, acho que essa imagem nasce na mente humana desde que o homem é homem, né? Desde a época das cavernas, da evolução lá primitiva, sei lá, 100 mil anos atrás, quando o homem se depara que ele vive num planeta aqui, né? Apareceu aqui e fala, o que eu estou fazendo aqui, né? Quem me colocou aqui? Eu lembro quando eu era criança, eu acho que todo ser humano já se perguntou isso, independente da idade. Eu tinha uns 9 anos, mais ou menos. Eu lembro que eu estava voltando do primário, do 4º ano primário, na rua da minha casa, chegando assim, uma quadra da minha casa, eu via lá a minha casa na esquina, e de repente eu parei e apareceu uma pergunta na minha mente, o que eu estou fazendo aqui? Não, eu sabia que eu estava fazendo ali, eu estava voltando da escola, indo para casa para almoçar. Não era essa a questão, é o que eu estava fazendo aqui na Terra, eu estava vivendo para quê? Eu tinha 9 anos. Não sei por que cargas d'água apareceu essa pergunta. Eu já tinha feito uma porção de outras perguntas antes. Como funciona isso? Por que a árvore é desse jeito? Por que o sol nasce todo dia? Mas essa pergunta em especial, eu guardo até hoje, porque eu lembro do lugar, das cores, da imagem, e eu parado perguntando o que eu estou fazendo aqui, no sentido qual? Eu tenho algum objetivo para estar aqui vivendo? Será que eu tenho alguma função, alguma missão, enfim? Eu queria saber. Só para esclarecer uma coisa, pelo jeito, eu acho que você acha que as perguntas são muito importantes, né? Bom, não só acho, como as acho que... As crianças são muito perguntadoras, né? Toda criança é perguntadora. Por algum motivo é assim. Por algum motivo o ser humano quer saber de tudo e quer conhecer as coisas. Ele quer entender, né, como são as coisas. E isso, viu, Paulo? Isso eu já acho que é um aspecto divino do ser humano, que distingue a gente das outras espécies. Então, Maurício, parece que as perguntas foram, assim, o motivo do grande avanço, né, humano, né? Se a Einstein não perguntasse o que é energia, o que é a luz, a velocidade da luz, massa, se não tivesse essas perguntas, não se avançariam, né? Quantos preconceitos não caíram, né? Com perguntas, vamos checar uma coisa, né? Algo. Né? A Terra é redonda? Vamos checar. Avança-se. Então, a pergunta se considera também importante. Não só derrubou preconceitos, como possibilitou o poder criador do ser humano, que é o que nos une ao divino. É você criar coisas para resolver uma situação. Então, as perguntas são incríveis. Eu acho que elas movem realmente o homem. Então, com 9 anos, eu tive essa imagem, me veio esse pensamento, essa pergunta, e me marcou profundamente. Eu sempre comecei a buscar isso, falando, será que tem alguma resposta para isso? O que ocorre é o seguinte, depois eu fui crescendo, fui buscando em vários lugares essa resposta, alguns me agradavam, outros não, eu fui descartando alguma porção de coisas,
Mas, ao mesmo tempo que eu buscava, eu sempre tinha uma dúvida. E eu acho que todo ser humano também passa por essa experiência. Todos que nos estão nos ouvindo agora, eu tinha a seguinte dúvida: será que essa pergunta tem resposta mesmo? Será que isso não é uma falha do ser humano? Ele nasceu errado? Sei lá, uma falha psicológica, genética, que ele faz perguntas que nunca vai ter resposta. Eu tinha essa dúvida. Mas, ao mesmo tempo, eu queria saber. Então, eu ia atrás dessa resposta. Então, parece que é uma incongruência, né? Você ter a pergunta, mas não ter a resposta. Ir em busca e parece que não achava. E uma hora eu me deparei com os ensinamentos da logosofia, que eu achei muito... Esse aspecto dos conceitos me chamou muito a atenção. Pareciam coisas, quando eu li os livros, parecia que eram coisas que eu já havia pensado. E o autor estava ali explicando de um jeito simples para mim. Como conseguir obter aquelas convicções, aqueles conceitos que ele expunha ali, né? A resposta para isso. Então, a partir daí, eu encaminhei para esse tipo de estudo, né? Certo. Que eu vou relatar um pouquinho mais sobre isso, viu, Paulo? Espero que dê tempo de eu contar um pouquinho mais sobre isso ainda. Ah, tá. Mais na frente. Lá na frente, é. Ah, tá. Então, agora vamos ouvir um pouco a Vera. Vamos ouvir a Vera. Vamos montando o nosso quebra-cabeça aqui. Né? Dessa grande imagem, né? Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui para contar para vocês um pouquinho de como o estudo da logosofia tem me feito entender esse encontro entre o divino e o humano. O Maurício relatou uma experiência de quando ele era criança, né? Eu também vou relatar uma experiência da minha infância. Mas eu gostaria de trazer que não é uma questão de recordar um fato ou outro. A logosofia tem me ensinado que resgatar a criança que fui, seus pensamentos, seus sentimentos, me possibilita aprender com essa criança. Me possibilita saber por que eu me tornei o adulto que eu sou. Então, quando eu era criança, eu fui diagnosticada com uma doença que não tinha cura para a época. E meus pais ficaram muito assustados. E eu me assustei com a conduta dos meus pais, porque eu não tinha consciência do perigo. Aí meus pais me levaram num especialista de criança, que hoje é o comum pediatra, né? Me levou para uma consulta com um pediatra. Eu era muito pequena, mas pela primeira vez eu senti a força e o valor do conhecimento. Que inteligência magnífica tinha aquele homem que me fez tanto bem. Além do diagnóstico inicial estar errado, aquele homem, aquele médico, marcou minha vida, moveu algo dentro de mim que me fez almejar uma inteligência como a dele, com conhecimentos para ajudar as pessoas, né? E essa sensação perdura dentro de mim e várias vezes ao longo da minha vida ela se manifesta. Então, Vera, só um detalhe. Então, existe a sabedoria universal, né, do qual esse médico retirou os conhecimentos e se tornou inteligente. Porque quem adquire sabedoria vai ficando inteligente. Assim, lhe agradou muito ver essa inteligência, porque você poderia tê-la, mas para usar para o bem dos demais, não para sua glória pessoal, né? Eu sou muito inteligente, não para isso. Né? Paulo, para o bem dos demais. A mente daquela criança pensou em fazer o bem para os demais, porque eu estava fisicamente tão mal, né?
e aquele médico rapidamente ajeitou a minha saúde, né? Me curou. Então, foi essa sensação, né? Que eu queria ter essa inteligência para ajudar as pessoas, né? Então, várias vezes eu senti essa sensação. Mas uma que foi muito marcante ocorreu quando eu morei em Manaus e eu já estudava logosofia. Eu morei em Manaus na década de 90 e eu já estudava logosofia. E várias vezes eu senti essas sensações visitando aquelas obras que tem em Manaus, o Teatro Amazonas, o Porto Fluvial Flutuante, né? Que foram obras construídas na época em que a extração da borracha levou muito progresso para a região. Então, aquilo me fascinava muito. Mas tinha uma obra, em especial, que me encantava, e não era feita pelo homem. Era o Encontro das Águas. O encontro do Rio Negro com o Rio Amazonas. Esses rios, eles nascem em regiões diferentes, distantes, percorrem regiões muito diferentes e se encontram nas proximidades de Manaus. E ali eles caminham um longo trecho, lado a lado, sem se misturarem. Até que, depois de um longo trecho, as suas águas começam a se entrelaçarem, se fundirem, formando um só curso d'água, o maior do mundo, o Rio Amazonas. Várias vezes, vendo esse fenômeno, eu recordei o médico da minha infância. É isso que eu queria saber, Vera. Qual a ligação de um médico inteligente com as águas, né, fantásticas, né? Fantástica. Um rio negro e um rio marrom se misturam e caem num rio só, né? Pois é. Então, explica aí para nós. Então, Paulo, é que ambos ligaram um interruptor no meu interno. O médico me fazendo querer uma inteligência como a dele para fazer o bem. E o Encontro das Águas fazendo-me usar essa mesma inteligência para conhecer os segredos da criação e do Criador. Então, com bases no estudo da logosofia, e depois de muito refletir, muito estudar, eu compreendi que dentro de nós ocorria um processo análogo. E a compreensão foi a seguinte: todo ser humano tem uma natureza física e espiritual. E essas naturezas coexistem dentro de mim, como duas forças extraordinárias e poderosas, mas desconectadas uma da outra. Até que, pelo processo de evolução consciente que a logosofia ensina a realizar, gradativamente, ambas naturezas vão se entrelaçando para percorrer um novo ciclo da existência. O método logosófico me ensina a observar que as verdades que existem na criação também existem dentro da vida humana. E reconhecer fatos como esse me faz sentir consubstanciada com a criação, com o Criador, e me faz sentir e experimentar a minha natureza divina. Muito interessante, viu, Vera? Então vamos juntando, né? Esse quebra-cabeça aí, imenso, né? Então vamos ouvir agora a Silvia. Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma grande alegria poder falar para vocês um pouquinho sobre esse tema que cala tão fundo nos nossos corações. Eu vou contar uma experiência que eu vivi, mais de uma experiência, né, que eu vivi com esse tema. Teve uma vez que eu fui com a minha família fazer uma trilha que levava lá para o topo de uma montanha.
E a nossa cachorra Bela estava com a gente. Quando a gente chegou lá no topo, a gente se deparou com aquela vista deslumbrante. E nós ficamos ali parados, assim, maravilhados com aquilo que nós estávamos vendo, né? Contemplando lá aquela paisagem. E eu observei que as outras pessoas que já estavam lá no topo também estavam assim, todas voltadas para aquela paisagem, em silêncio, né, desfrutando ali do que estavam apreciando. Aí, alguém da minha família fez uma observação sobre a Bela. Ela observou o seguinte, ela falou, olha só, a Bela não consegue perceber essa beleza que nós estamos vendo. E aí eu olhei para ela, e ela estava lá, né, sentadinha, tão feliz de estar passeando com a família, olhando para nós, né, totalmente alheia àquela beleza. Né, eu percebi que ela não conseguia captar a beleza, mas ela era, na verdade, parte dela. Então, Silvia, só um detalhe interessante, né? É um detalhe da criação, né? Como a criação... Vocês ali vendo uma montanha, né? Com aquela sensação inefável, né? Que essas coisas não tem palavra para descrever, mas, ao mesmo tempo, a Bela, que faz parte da criação, que faz parte do pensamento da mente divina, estava ali demonstrando um valor divino também, né? Um valor divino, de exemplo, né, Silvia? Sim, é isso mesmo, Paulo. Eu percebi que ela era, como eu falei, parte daquilo tudo, né? Ela estava alheia àquela beleza, mas ela também era parte, uma manifestação ali da beleza da criação. Eu percebi, por exemplo, né, pensei, né, que a pureza e a fidelidade que eu observo nela são uma fonte de inspiração para mim, que eu deveria me espelhar nessa modalidade, né, nessa qualidade universal para minhas próprias atuações. É muito comum também eu observando ali a afeição incondicional que esses animaizinhos têm por nós, né, eu me perguntar se eu não estou vendo ali um pouquinho do amor que Deus tem por nós também. Mas eu também pensei outras coisas nesse episódio. Eu fiquei me perguntando, o que será que existe em nós humanos que nos faz reverenciar esses espetáculos da natureza? Eu percebi que todas as vezes que eu via que era possível, que eu podia contemplar um desses espetáculos, essa sensação de reverência, essa sensação de algo elevado se repetia dentro de mim. Vou dar um outro exemplo. Eu trabalhei muitos anos como pesquisadora em genética humana. E eu precisava estudar e desvendar alguns processos biológicos que eu estava lá investigando. Quando eu estava lá estudando, era muito comum eu me comover profundamente com a beleza, com a exatidão daquele processo que eu estava estudando. E eu me dava conta, ao mesmo tempo, que aquele processo tão perfeito era apenas uma pequena parte de uma série de movimentos encadeados que são o que permitem a nossa vida biológica de existir. Então, só uma paradinha, só para a gente voltar uma coisa. Você vê, né? Você fala coisas que, se eu deixar passar assim, pode passar muito rápido, porque existem esses processos inteligentes da criação. Tá certo? E quando a gente começa a identificar que existe Deus nele, é como você diz, né? É algo emocionante, esses processos. Não é? Então, veja a importância, né, da gente montando, né, essa ideia do universo. Então, pode seguir. Pois é, Paulo. É muito interessante, porque eu percebi que eu observo esses processos, mas o que a logosofia me ensinou, além dessa observação e dessa comoção, é que existe algo dentro de mim que se conecta à natureza, que se conecta à criação de maneira muito intensa, e que é o que eu consigo perceber nessas circunstâncias. Esses momentos costumam me elevar acima da materialidade, a pensar a minha vida de outra maneira. Isso acontece com vocês aí que estão nos assistindo,
Vocês também vivem essas situações e também se sentem assim conectados à natureza, à criação? Eu percebi que tem mesmo algo de divino dentro de mim que se conecta com o divino que está estampado na natureza. Então, agora eu vou continuar com esse divino que existe na natureza, a criação, e vou falar um pouco também do que... E montando também a imagem, né? Porque é o seguinte, eu nasci no Rio de Janeiro, e eu morava na Praia do Leblon. Ali no Leblon, a Praia do Leblon, eu morava perto da praia. Bom, quem conhece, inegavelmente, é um lugar bonito. Não tem jeito, aquilo ali. E eu vivia o mar. Eu nasci vendo o mar e vivi o mar. O mundo era o mar para mim. E eu tinha, assim, nessa época mesmo, julho, agosto, meses de inverno, o mar ficava encapelado. E às vezes ficava muito forte. E às vezes eu intuía, pequeno, que o mar estava de ressaca, como se diz no Rio. O que eu fazia? Ia para a praia, sozinho. Às vezes tinha garoa, às vezes tinha sol, mas eu ia. Eu ia, chegava, né, no local que eu morava, perto da praia, logo à direita, ali no posto 11, tinha o mirante do Leblon. Naquela época era rústico, né? Hoje é um lugar mais ajeitado. Eu subia para o mirante do Leblon, sozinho, e ficava ali, esperando as grandes ondas que vinham, né? Ciclicamente vinham essas grandes ondas. Então, ocorria o seguinte: a onda, tinha uma hora que coincidia, que o mirante do Leblon é meio alto, né? Que a onda ela explodia em cima da rocha. Ela batia, até tremia um pouco o chão, eu ali sozinho vendo, fazia uma espuma. Aquela espuma, eu já era pequeno, imagina o tamanho que eu ficava, né, diante dessa natureza. Fazia aquela espuma, e nos dias de sol, formava um arco-íris, assim, na minha frente, 7 cores. Coisa impressionante. Coisa impressionante. Aí eu falava, eu vou esperar as próximas ondas. Eu tenho que ver isso. A sensação que me dava, né, de imensidão, né, de eternidade, era coisa assim indescritível. Depois que eu cresci, fiquei adulto, eu vi. Porque quantas e quantas vezes eu fui ali? Porque eu fui buscar Deus mesmo ali. Porque se consubstanciava com a minha parte infantil, que não morre nunca, as crianças não morrem. E aquela natureza está se repetindo ali há milhões de anos aquilo. Então, existia uma partícula em mim de imortalidade, de eternidade, igual àquele espetáculo que eu via todo. Entendeu? Então, foi assim que eu fui aprendendo, aí vendo Deus, né? Deus mesmo. E eu sentia que realmente eu tinha uma parte espiritual que vibrava junto com aquela vibração universal daqueles momentos. Agora, vamos voltar com o Maurício,
Porque, como eu tinha avisado para vocês, a imagem é grande. É isso aí, Paulo. Essa imagem vai se formando, né? Essa imagem vai se... E como é imensa, né? É imensa. É imensa. Eu acho que cada ser humano tem uma partícula dela, viu? Por isso que a gente precisa muito dos nossos semelhantes, né? Nossos irmãos, por isso que nós precisamos, temas desse naipe, desse tamanho, estudar em conjunto, né? Vocês estavam falando da criação, né? Porque a criação é uma coisa maravilhosa. Então, a gente conhece um autor pela sua obra, geralmente, é assim. Então, dá a impressão que se a gente se empenhar em conhecer a criação, a gente vai entender o criador dela. Eu digo isso porque é o velho dilema, criador e criatura, né? Sempre por trás de uma criatura tem um criador. Você é engenheiro, Paulo, você bola os seus prédios, as suas obras na mente primeiro, você faz um projeto, um plano mental ali, depois materializa aquilo. Com a criação deve ter sido a mesma coisa, né? Não, é impossível, analogamente, isso aconteceu na mente do Criador. Se eu entender essa criação, eu vou começar a entender melhor esse Criador. Eu estava falando no começo que eu tinha aquela dúvida cética, né? Será que tem resposta à pergunta para essa razão da minha existência, de eu estar aqui? Será que não era uma falha genética ou psicológica do ser humano fazer perguntas que não têm respostas, né? Mas 20 anos depois de que surgiu essa pergunta, né? A razão, eu chamava de razão de tudo, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Com 9 anos me apareceu essa pergunta. 20 anos depois, eu assisti o nascimento do meu primeiro filho. Eu fui lá na sala de parto, eu lembro também claramente os médicos chegando, anestesista, a minha esposa Márcia lá esperando para fazer a operação, o parto. E quando aquela criança chorou, e se materializou ali, veio ao mundo, né, físico aqui, já estava, né, no mundo físico, mas apareceu, respirou pela primeira vez nesse mundo, né? Aquilo, para mim, foi um convite do Criador para eu buscar ele. Foi como se fosse um chamado, assim. Eu percebi naquela experiência que aquele processo para gerar uma nova vida não tinha sido feito por mim. Eu fui um colaborador, né? Eu dei metade do meu DNA ali para aquele físico, mas aquele ser que depois ia pensar, ia sentir, ia ser autônomo na vida, né? Não tinha sido eu que tinha feito esse plano, esse projeto para aquele ser humano. Eu colaborei, então eu me senti parte de um processo inteligente, maior, colaborando para gerar vida. Foi uma experiência marcante, assim como aquela dos 9 anos que eu parei no meio da rua e me perguntei, essa experiência, eu comprovei um ensinamento. Eu já estudava logosofia, viu, Paulo, nessa época. Então, eu aproveitei essa experiência para extrair algo de divino ali. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Será que todos esses processos maravilhosos, na linguagem universal, não é um convite para que nós nos aproximemos, vamos conhecendo o próprio Criador mesmo? Eu acho também, eu concordo com você. Eu concordo plenamente. O Criador fez uma obra. Será que ele fez essa obra para deixar escondida? Ou para mostrar, para que todos os seres humanos a conhecessem todos os detalhes? Olha, Paulo... Toda pergunta que existe, eu acho que deve ter resposta, né? Eu acho o seguinte... Eu acho a obra. Né? É verdade. Eu acho o seguinte, Deus é um grande falador. Ele está constantemente falando com a gente. A gente que é surdo, cego e mudo, porque não entende essa linguagem. A gente não entende a linguagem do Criador. Então, o que acontece? Nessa experiência do nascimento do meu primeiro filho, eu percebi que eu tinha que realmente começar a conhecer a criação de uma forma profunda, e além do material, do físico, entender os processos que estão por trás de tudo isso.
E a criação mais próxima de mim sou eu mesmo. Eu tenho que começar a me conhecer, mudar, criar um novo Maurício capaz de responder aquela pergunta quando eu fiz com 9 anos, que apareceu com 9 anos da minha mente. Eu não fui capaz, ao longo da minha juventude, de responder, mas agora eu estou sendo. Eu conheci esse método logosófico e esses conhecimentos que permitem criar um Maurício capaz de responder essa pergunta. Não é a logosofia que vai me responder. Ela vai me dar ferramentas, método, conhecimentos, para eu criar um Maurício, mudar, criar um novo ser capaz de responder esse enigma da vida. Então, vejam que agora, né, nós estamos entrando com outros processos, outros aspectos, né, da natureza universal, e montando mais uma parte da ideia, dessa grande ideia, que nós estamos fazendo um tremendo esforço, né, tão grande, né, para dar a conhecer. Então, vamos ouvir um pouco a Sylvie. Então, todos estão contando um pouquinho de experiências que permitiram mesmo esse contato com o divino, né? Todos nós vivemos alguma vez algo assim, que nos faz sentir a presença do divino, né? Que nos faz sentir esse contato. Algo que nos comove, que nos faz elevar nossos pensamentos acima das situações do cotidiano, que causam uma profunda impressão em nós. Mas, na maioria das vezes, nós vivemos essas experiências e depois voltamos para o nosso dia a dia sem extrair delas elementos importantes ou sem pensar que nós podemos usar essas experiências para superar a forma como nós vivemos. Por que será que isso acontece? Que o divino vibra em nós por instantes e depois não conseguimos dar continuidade a esses movimentos. Com a logosofia, eu venho aprendendo justamente a extrair dessas experiências de contato com o divino o seu profundo significado, elementos valiosos para a minha vida. A logosofia me ensinou que existem maravilhas no mundo físico, mas existem maravilhas, talvez ainda maiores que as físicas, no mundo mental da criação, que é o mundo dos pensamentos divinos. Tanto o físico como o mundo mental fazem parte da mesma concepção universal. Aquilo que o Paulo falou, o que o Maurício falou, né, da mente de Deus, né? Então, agora, eu aprendi também com a logosofia que eu posso contemplar as imagens fora de mim mesma com meus olhos físicos, mas que para contemplar as imagens do mundo mental, eu preciso usar minha mente e o meu coração. Mas aí vocês devem estar se perguntando, bom, mas se existem todas essas maravilhas no mundo mental, por que será que a gente não enxerga normalmente, assim, habitualmente essas maravilhas, né? Por que nós não conseguimos ver essas lindas imagens que existem no mundo mental? O que eu aprendi também é que para eu ser capaz de enxergar essas imagens, eu preciso primeiro penetrar no meu mundo interno. Na verdade, o acesso a essas imagens está no meu mundo interno. Mas eu preciso também realizar um processo de depuração ali no meu mundo interno. Preciso eliminar tudo o que tem ali e que não combina com o enorme bem e o enorme amor que existem na criação. Como é que eu posso pretender me conectar aos pensamentos divinos de bem e de amor, né, o sentimento de grande amor que tem na criação, se eu trago dentro de mim elementos contrários? Então, por isso, é necessário fazer esse processo de depuração. E é isso que nós aprendemos, estamos realizando aqui na logosofia. Esse processo... Posso perguntar só uma coisinha? Claro. Quer dizer que para encontrar Deus no coração, eu tenho que ser melhor mesmo? É isso mesmo. Só sendo melhor para ter esses encontros. Temos que nos aperfeiçoar, sermos seres humanos melhores, para encontrar mais com Deus. É isso mesmo, Paulo.
não é possível encontrar, nós termos esse encontro com o nosso próprio Criador, se nós trazemos ainda dentro de nós elementos contrários, elementos que se opõem a essa maravilha que existe, né, na criação. Então, nós precisamos realizar um processo de superação, um processo de depuração, como eu falei, e para poder realmente realizar esse encontro. E à medida que a gente vai realizando esse processo, isso que nós temos vivido aqui, a gente consegue, começa pouco a pouco a enxergar essas maravilhas e desfrutar delas de uma maneira que a gente não poderia imaginar. E a gente percebe que essas maravilhas são uma fonte de inspiração para tudo que nós pensamos e nós fazemos. Então, à medida que a gente vai se superando, a gente vai também se colocando em contato com fontes de inspiração para sermos ainda melhores, né? Essas fontes que estão na criação. E eu, então, convido vocês que estão aí nos assistindo a conhecer um pouquinho melhor e ensaiar também essa incrível experiência de realizar esse processo e realizar essa aproximação com o Criador. Então, tá ótimo, Silvia. Olha, esses aspectos me lembram muito que, nesse estudo de logosofia, conforme a gente vai descobrindo essas verdades, a gente recebe um influxo desse mundo mental, dessa mente do Criador, né? Do próprio mundo metafísico, uma coisa bem normal. Bem assim, normal, sem misticismo, sem nada, recebe um influxo que sustenta muito a nossa vida. Esses temas, né, têm a propriedade de trazer uma alegria, uma felicidade para nós, quando nós os estudamos, e energia para viver. E viver a nossa vida com muito mais valor, com muito mais conteúdo. Então, agora, Vera, mais um pouquinho, né? Dessa imagem. Então, eu estou ouvindo aqui, todos nós estamos falando de Deus, né? Com certeza tem convidados nossos aí que encontraram Deus em outras fontes. Mas o que nós estamos tratando aqui, nós estamos falando de Deus, usando palavras conhecidas por todos nós, né? Mas eu posso assegurar que é uma concepção nova de Deus. Uma concepção nova e original. É a concepção de Deus do ponto de vista de uma ciência. Então, todas as ciências, como o Paulo já trouxe, né, que estudamos, é um fragmento da ciência universal, da ciência de Deus. E a logosofia é uma ciência auxiliar de todas essas ciências, né? Ela vem auxiliar todas essas ciências. Mas eu queria contar uma outra experiência. Em 2007, eu me tornei vovó. Eu sou mãe de 2 rapazes, então imaginem vocês a alegria que foi a chegada de uma menina na família. Quando ela tinha uns 4 aninhos, eu comecei a observar que seu pai, quando ela fazia algo que parecia assim, muito inteligente, apresentava uma qualidade, que ele falava assim, você é assim porque foi o papai que te fez. E a mãe corrigia e dizia, você é assim porque foi Deus que te fez. E a criança olhava para um, olhava para o outro, mas não compreendia. Parece ali que estava ausente ali o entendimento, né? Como eu convivia muito com ela, eu pensei, e se ela me fizer essa pergunta? O que é que respondo? Como respondo? Como dizer a verdade para uma mente tão pequenininha e não contradizer os pais? Então, eu comecei a estudar o assunto. Então, Vera, só um minuto. Você, pelo jeito, né? Pelo que eu já sei mesmo, você vai responder essa pergunta para a tua neta. Você vai responder. E nós estamos... Eu não, porque eu já ouvi, mas os participantes estão curiosos o que você vai responder para a sua neta. Vamos seguir.
Então, Paulo, não é questão de responder e ficar livre da pergunta da criança, né? O que eu tenho aprendido é que eu preciso primeiro responder a mim mesma. Que essa resposta tem que satisfazer a mim mesma, para depois eu levar a resposta para a criança. Então, eu comecei a estudar. E para aqueles que estão assistindo uma live de logosofia pela primeira vez, eu quero contar para vocês que o estudo que nós realizamos na Fundação, ele começa no individual, mas depois ele se complementa no coletivo. E é muito interessante, porque, como já foi trazido aqui também, eu não consigo ver todas as partes da verdade. Então, os demais vão me trazendo fragmentos daquela verdade que eu não consegui ainda ver. E eu vou juntando com aquela que já existe dentro de mim. E interessante que o autor da logosofia diz que para eu me vincular a Deus, eu tenho que me vincular primeiro de homem a homem, de ser humano a ser humano. E esses momentos do estudo no coletivo é um momento de nos vincularmos de ser humano a ser humano. Bom, mas voltando na minha experiência, um dia no estudo coletivo, uma docente apresentou uma imagem que se encaixava na resposta que eu poderia dar à minha neta. E comecei a trabalhar essa imagem silenciosamente dentro de mim, até que chegou o dia. E a minha neta disse: vovó, o papai diz que ele me fez. A mamãe diz que foi Deus. Você sabe quem foi que me fez? Que momento divino foi aquele? Que eu já tinha estudado, pensado durante tanto tempo e que apareceu na minha tela mental nítida a resposta. Bem, e aí eu respondi para ela: para você nascer, precisou do papai e da mamãe. Então, quando seu papai diz que foi ele que te fez, ele está falando a verdade. Mas o papai e a mamãe não sabem fazer nariz, não sabem fazer coração, não sabem fazer dedinhos. Então, eles precisaram de Deus. Olha, foi algo... Ela me abraçou, feliz, saiu correndo. A mente daquela criança havia compreendido uma grande verdade que lhe serviria para toda a vida, não só para um momento. E eu também, e para mim também, né? Foi um momento divino, que na minha mente passou um filme da minha vida. Eu recordei com muita gratidão de Gonzales Pecote, criador da ciência logosófica, me senti abraçada pelos conhecimentos universais e senti que eu era parte, e sinto que eu sou parte dessa grande verdade que é a própria criação. Foi essa a resposta que eu dei, Paulo. Maravilha, viu? Então, olha, vocês estão vendo que nós, em poucos minutos, estamos falando de 14 bilhões de anos. No ano que vem, vai vir a ciência e vai falar, não são 14, são 15 bilhões de anos. Vai passar mais um tempinho, são 16 bilhões de anos. E em poucos minutos nós estamos trazendo isso para vocês, do que nós pensamos, do que a logosofia pensa, do que Gonzales Pecote extraiu dessa imensidão da sabedoria universal. Mas nossos pensamentos, essas ideias, esses temas continuarão. Olha, eles continuarão da seguinte maneira: esses temas e temas semelhantes, similares a esse, temas leves, né? Nos próximos dias 3, 10 e 17, agora de agosto, né? Que serão terças-feiras, às 20h30, teremos esse módulo 1, né? Todo de
1 hora, mais ou menos, o módulo 2 e o módulo 3. Nesse módulo 1 é vida e destino, o módulo 2 é o nosso mundo interno, o módulo 3 é o caminho da evolução consciente. E vocês podem se inscrever agora, da forma mais fácil possível. É clicar nesse inscreva-se agora, que já tem autorização, é gratuito, a Logosofia de Utilidade Pública é gratuito, e são temas similares e energéticos, esses temas. Por isso que nos dá o imenso prazer de nós estarmos aqui, né, conversando sobre isso. E eu agradeço a atenção de todos os participantes e aviso que nenhum interesse nos guia do que nós levarmos o que nós achamos de bom e de bem para a humanidade. Muito obrigado, muito boa tarde e até a próxima terça-feira. Boa tarde a todos. Boa tarde. Continuamos abertos na aba de perguntas, para as perguntas, que a Logosofia preza muito a sabedoria, que é responder perguntas, né? Que é um dos grandes motivos da nossa vida, como o Maurício trouxe, saber o que nós estamos fazendo aqui. Muito obrigado. Um abraço a todos. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau. Sair aqui.